Feio, né? Ó, já estamos na live. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Cláudio, eu sou do Ponto de Cultura Rural. Tem aqui a Marjorie também, que vai se apresentar. Eu sou fotógrafo, sou professor do Estado, estou no Colégio José Martins da Costa, né? E também sou aqui gestor do Ponto de Cultura Rural, né? Além de ser também aquele que faz a oficina de fotografia e compartilho com a Marjorie os cursos de patrimônio e memória. Nós estamos dando início, né, para a nossa segunda roda de conversa. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do Guilherme, da Rose, da Elisa, parceiros de longas datas, né? Nós aqui na nossa comunidade em Santo Antônio tivemos, né, a honra de poder dialogar com todas as escolas públicas da nossa comunidade, também de dialogar com escolas públicas parceiras aqui de municípios vizinhos. Como a gente falou ontem, na nossa primeira roda, nós atuamos no que a gente chama de uma fronteira rural, uma fronteira entre o município de Bom Jardim, onde nós estamos, Friburgo e Trajano de Moraes. Então, nas nossas rodas, a gente sempre vai ter um pouco dessa diversidade, né, desses parceiros que estão também nessa região. As pessoas estão entrando, a gente teve uma pequena dificuldade aqui técnica, a nossa internet hoje está muito mais lenta do que o normal, a gente não conseguiu subir o site com as fotos, então a gente vai fazer um outro arranjo, mostrando algumas fotos através, usando o WhatsApp como um recurso. Então, queria comunicar, né, que essa é uma atividade que a gente está realizando, fruto de um edital que nós participamos de Pontos de Cultura, né, pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, né, do Ministério do Turismo, faz parte das ações, né, da Lei Aldir Blanc. Né, então, as nossas rodas foram pensadas para poder compartilhar um pouco de como é ser um ponto de cultura rural, né? Como é ser um ponto, como a gente consegue manter um equipamento de cultura na roça, como é importante, né, os equipamentos de cultura na roça como os nossos. Né? Essas rodas de conversa têm como objetivo estimular políticas públicas de cultura para essas localidades, estimular que pessoas que tenham propriedades em territórios rurais, que queiram ir para morar em comunidades rurais, também se aventurem, né, também se dediquem a construir equipamentos como os nossos. Né? Boa parte do público que está inscrito nas nossas rodas são pessoas que, como nós, têm uma afinidade, têm uma relação com esses territórios rurais, seja porque mora, seja porque quer ir morar, né, seja porque trabalha, seja porque é gestor, né, de um município e tem essa preocupação com os territórios rurais, né, são agentes de turismo, a gente também tem aqui entre nós, assistindo as nossas rodas, né, agências de turismo e agentes, né, e agentes de turismo, então também muito importante, né, a dimensão do turismo pedagógico, do turismo de base comunitária para equipamentos como o nosso. Então, hoje a gente vai começar uma prosa, né, pela comunidade, né, pelo que a gente chama de territórios afetivos, no diálogo com as escolas, né, municipais dessa região. Né? Para a gente, a dimensão comunitária ela está muito presente na relação que a gente estabelece com os diversos parceiros dessa nossa comunidade, né? Então, para nós, do Ponto de Cultura Rural, a certeza de que o nosso trabalho foi acolhido pelas comunidades das quais a gente atua é poder, né, ter podido e é poder, né, estabelecer parcerias com as escolas municipais das nossas comunidades, né? Porque é onde se concentra o maior número, né, de famílias, né, de famílias das nossas comunidades estão dentro das escolas municipais, das escolas estaduais. Então, se a comunidade aceita você, né, esse é um bom indicativo, é um bom retorno para quem é ponto de cultura rural ou quer ser um ponto de cultura rural, né, a escola te aceitar, a escola desenvolver parcerias, né, porque se a comunidade não quiser que se estabeleça relações com uma organização cultural como a nossa, a escola é a primeira a negar uma parceria, né? Então, para a gente, né? Então, para a gente ter tantas parcerias com tantas escolas municipais, aqui só comprova como é possível esse diálogo, né, entre cultura e educação. Nessa atividade está sendo, para algumas pessoas, vai ter um certificado. Para essas pessoas terem certificado, elas têm que se inscrever, né, para poder ter esse certificado. E como ter o certificado? Tem que ter presença, né, tem que estar colocando pelo menos 2 postagens
durante a nossa live, e uma postagem de apresentação. A primeira de apresentação, dizer quem é, e depois outras duas no decorrer do nosso encontro aqui. Dois comentários. Nós hoje estamos num outro ambiente aqui do Ponto de Cultura Rural, né? Ontem nós fizemos a nossa roda de conversa no ambiente de exposição das bandeiras das folias, né? Das bandeiras da cultura popular, e hoje a gente está no espaço aqui da Biblioteca de Artes Visuais, onde também tem uma exposição, né, aqui do movimento, né, do MST, é um espaço onde a gente realiza e realizou muitas atividades educativas, né, porque tem uma mesa extensa, né, um ambiente que está perto também, né, da cozinha, é um ambiente que está perto do museu. Então, hoje a gente está nesse ambiente, cada roda a gente vai tentar ir para um espaço diferente para vocês poderem conhecer também um pouquinho mais, né, do nosso equipamento. E para nós, né, o que significa esse trabalho, né, como a Marja estava dizendo, com as escolas municipais, né? Para nós, as escolas, elas são, né, o local onde se preserva muito da cultura daquela comunidade. Primeiro porque, né, o conjunto daquela comunidade geralmente passa por essa escola, né? E passa por essa escola trazendo, né, a sua identidade, é onde se constrói os laços de amizade, é onde, em algumas comunidades, é o único local que se tem para poder ter uma relação coletiva, e a escola ela carrega toda essa importância dentro de uma comunidade rural, né? Tem comunidade rural que não tem uma praça, mas tem uma escola, né? Tem comunidade rural que não tem nenhuma farmácia, mas tem uma escola, né? Então a escola é o local, inclusive, quando nós tivemos aqui a catástrofe, né, em relação, foi a maior catástrofe natural que aconteceu no Brasil, né? As escolas eram ponto, né? Era o ponto de acolhida, né, da comunidade. Então, a escola ela não é apenas o local aonde os alunos vão, aonde vai ser feita a aula e depois os alunos vão embora para casa, né? É a escola onde os pais vão para saber sobre o seu filho, mas também vai saber um pouco mais sobre a sua escola, né? E também a importância que a escola tem para preservar a memória daquela comunidade, porque ali na escola tem os documentos, né, de todas aquelas pessoas da comunidade que passaram pelaquela escola. Então, a escola tem uma importância na guarda de documentos, na guarda da memória daquela comunidade muito grande, né? Então, por isso que a gente, né, tem uma preocupação muito grande quando se fecha uma escola nas comunidades rurais, né? Porque, às vezes, quando se fecha uma escola dentro de uma comunidade rural, aquela comunidade rural, o pai quer botar o filho para estudar, se não tem escola para o filho estudar, ele acaba saindo daquela comunidade e vai buscar uma comunidade mais perto da escola para o seu filho, enfim, para a sua existência, né, educativa. Então, né, a escola, para nós, ela cumpre um papel fundamental, né, na construção de uma comunidade. Bom, e aí, ao longo dessa nossa história aqui, a gente foi trabalhando em várias escolas que estão ao nosso redor, né? A gente tem aqui algumas escolas que a gente tem os diretores e ex-diretores que estão convidados, mas tem escolas também que nós trabalhamos, né? Que nós vamos falar um pouco aqui e que essas não tem presença, mas tem as fotos, tem as nossas histórias sobre essas escolas, né? Uma delas é o Pinduca, né? A escola municipal de São Pedro. Nós temos o Vieira Batista que está presente, né, que na escola já foi fechada, e temos também, né, a escola Washington Meric e também o Cefa Flores, né, que são 3 escolas que nós não só trabalhamos nessa escola, né, ao longo de um tempo, então não foi uma passagem rápida, não foi ir para fazer uma apresentação, né, foi uma relação de longo prazo, onde nós estabelecemos umas relações não só com a direção da escola, com os professores e com os alunos, e também com os pais. Muitos nós tivemos contato, porque o nosso envolvimento, como a Marja veio dizendo logo no início, né, ele vem a partir da base comunitária. Então, para nós, né, o processo educativo dentro de uma comunidade rural, ele é integral, né? Ele não é apenas quando o aluno entra na escola, né? Ele está no momento em que o aluno está lá com o pai, aprendendo a plantar, está lá com mãe, aprendendo a separar as ervas que são medicinais, aquelas ervas que são para alimentação, de tempero, enfim, todo o processo. E nós estamos
nós somos um desses elementos, né, como nós nos vemos, né, somos um desses elementos que ajuda nesse processo educativo. Nós somos um desses elementos que ajuda no diálogo, na preocupação de manter a escola pública. Então, o nosso trabalho sempre vem para reforçar o trabalho que é feito dentro da escola e o trabalho, né, de reforçar também a importância da escola pública dentro dessas comunidades. Isso é muito importante, visualizar, né, reconhecer, né, o papel que cumpre as escolas públicas nas comunidades rurais. Tem muitas comunidades rurais que a escola é o único equipamento, é o único espaço de sociabilização daquela comunidade, né? Então, é um espaço de guarda, como o Cláudio falou, né, da memória, é a possibilidade daquelas crianças, daqueles adolescentes viverem o cotidiano da sua comunidade, né? Por que a gente defende as escolas do campo, as escolas dos territórios rurais? Porque também não basta só estar num território rural para ser uma escola que dialogue com a realidade, né, do campo, né? Também é importante que a escola tenha essa prática pedagógica que leve em consideração, né, a importância de trazer a memória e os símbolos daquela comunidade. Então, nós defendemos as escolas, né? Defendemos que as escolas estejam presentes nos territórios, nas comunidades rurais, porque é essa presença que garante não só uma formação escolar, né, mas garante toda a preservação de uma identidade cultural, né? Então, quando a gente consegue estabelecer esse diálogo entre cultura e educação, é muito rico, né? Porque a escola, a equipe, né, a comunidade escolar, né, ela já é muito sobrecarregada, né, de uma programação curricular intensa, né? Então, é muito oportuno, é muito importante quando se estabelece diálogos com organizações culturais como a nossa, porque é a possibilidade da escola levar para dentro, né, profissionais, trabalhadores da cultura que vão dialogar, né, muitas das vezes a gente dialogava, né, muitas das vezes se dialoga com o conteúdo programático, com o projeto político-pedagógico da escola, né, levando a cultura, né, levando ações culturais, né, como as que a gente pôde realizar, né, as escolas aqui da nossa região. Nós, como o Cláudio falamos, não conseguimos convidar todos os parceiros que a gente tem aqui, mas eu acho que a gente está inaugurando um ciclo de rodas, de conversas, de compartilhamentos, né, porque é importante que a gente compartilhe a nossa experiência para que ela possa inspirar, né, outras organizações, outros coletivos, possa inspirar prefeituras a investir, né, nessa relação entre educação e cultura. Então, a gente hoje, em outra oportunidade, a gente vai chamar outros parceiros, mas hoje nós estamos com três representantes de escolas que, como foi dito aqui, são muito importantes para a gente, porque é uma história de anos, né? São escolas que a gente pôde desenvolver trabalhos durante muitos anos, né? Que a gente viu uma geração crescer junto com esses diretores e com essas diretoras, né? Bom, agora a gente vai passar um pouco de fotos que falam um pouco sobre esse retrospecto. Então, nós vamos passar as fotos e vamos ficar comentando um pouco para dar uma noção também sobre quais são esses espaços que nós estamos falando, né? Que atividades a gente costuma desenvolver, né, nas escolas. Hoje a gente vai exibir a partir do WhatsApp, porque a gente realmente teve um problema de acesso à internet e não conseguimos fazer igual ontem. Não, é lá no WhatsApp. É aqui, ó. Aqui em cima, sobe aqui um pouquinho mais. Aqui, Tuninho. Vamos. Acho que já entrou. Não, é só aqui, é só no WhatsApp. Cadê o streaming? Uai, não está aparecendo. Guia Chrome, Cláudio. WhatsApp. É isso, gente, é aprender fazendo. É bem assim que nós somos mesmo, né? Aprender fazendo. E para nós, esse aprendizado tecnológico está sendo bem novo. Então, vai aparecer, vai entrar uma imagem. Deixa eu ver aqui no stream, para a gente poder ter certeza. Isso. Então, nós, né, como foi dito, né, ontem, as nossas ações prioritárias, né, o carro-chefe aqui do Ponto de Cultura Rural, aqui do nosso equipamento, são ações que dialogam entre a educação patrimonial e as artes visuais, a educação patrimonial e a cultura popular, os conhecimentos tradicionais. Então, muitas das ações que a gente leva para o interior da escola dialogam com essa importância da cultura popular e dialogam e utilizam como linguagem artística a fotografia.
Então, muitas atividades nossas trazem, né, esse repertório da cultura popular presente nesses territórios. Né, nós tivemos presentes em muitas escolas com ações voltadas, com ações ligadas a atividades culturais aqui da nossa comunidade, por exemplo, essa é uma atividade que a gente fez numa escola aqui no Pinduca. Essa é uma atividade de valorização dos mestres de sabedoria popular, das brincadeiras, né, que são aquelas brincadeiras que, antigas, onde se tinha nas manifestações artísticas e populares o boi brincando nas rodas, a vaquinha também quando se veste, e aí saía daí também um pouco de mineiro pau. Então, eram atividades que nós valorizamos, tentando resgatar essas atividades. Aqui é o trabalho de artes visuais, né, que a gente faz a partir da leitura de algumas obras, para que os jovens possam estar também exercendo o desenho como uma expressão artística. Né? Aqui já o pessoal já caminhando lá no nosso acampamento, onde a gente faz atividades abertas. Aí são ônibus, né, também chegando para deixar os alunos aqui no ponto de cultura, né? E esses ônibus são importantíssimos desse projeto Caminho da Escola, né? Onde a nossa comunidade aqui é uma comunidade que, quando chove, né, ou quando chovia, né, era quase impossível passar. Esses ônibus chegaram, são 4x4, e garantiu realmente que esses jovens tivessem acesso, né, à escola, essas crianças, esses adolescentes, né? Aqui é na frente do ponto de cultura, né? Todo espaço para nós são espaços que a gente aproveita, né, para fazer uma roda, para conversar, para fazer uma atividade artística. Aí é a interação com os animais que tem aqui no sítio, né, no ponto de cultura. E esse contato é muito interessante, por mais que todos moram na comunidade rural, mas nem todos, às vezes, têm acesso a esses animais, né? Aqui é a pracinha do banco, onde a gente também desenvolve algumas atividades. Essas são crianças aqui da comunidade Vargem Alta, né, estudantes na época da Escola Municipal de Vargem Alta. Ciclo, né? Então, quando eles vêm aqui no nosso espaço, a gente consegue, a gente realiza atividades em vários espaços da nossa estrutura. A gente também tem muitas atividades que a gente consegue participar de integração entre escolas diferentes. Essa é a escola Vieira, era a escola Vieira Batista, e foi uma atividade que a Escola Municipal Washington Meric, que está aqui presente, esteve presente também. Aqui foram oficinas de alfabetizando o olhar, né? São oficinas de fotografia, onde a gente parte primeiro, né, de alguns instrumentos que a gente cria e transforma para poder fazer a linguagem fotográfica, né? Discutir um pouco sobre imagem, aqui já na aula, né? O nosso processo fotográfico de formação, ele passa pela pinhole, por construir máquinas fotográficas com lata de leite, com caixa de sapato, né? Passa pela produção, passa pelo manuseio de máquinas digitais, mecânicas, né? A gente tenta percorrer tudo que faz foto, a gente também trabalha, conversa, porque isso vai democratizando também o acesso, né, à fotografia. Mas, em conjunto à democratização do acesso à fotografia, é importante ter cursos de fotografia para que possa o jovem ter, né, o manuseio completo e saber utilizar aquele equipamento para produção, né? A gente acredita que o jovem não é apenas um consumidor de conteúdo. O jovem também é um produtor de conteúdo, né? Ele também tem algo sempre para poder estar trocando com os educadores, com os pais, com os familiares, os amigos, né? Aqui é a câmera escura que a gente faz, né, para poder ter uma visão por dentro do que é a máquina fotográfica. Aqui o momento também de finalização da aula. Aqui à frente do ponto de cultura.
A nossa relação com as escolas com quem a gente dialoga, que a gente estabelece parceria, elas são mediadas por atividades no interior da própria escola e também atividades, né, dentro do espaço do ponto de cultura rural. Aqui, por exemplo, é o galpão onde a gente recebe também esses jovens, aonde nós passamos aqui, às vezes, filmes. Essa foi uma atividade de integração, foi formatura, encerramento de um ciclo de atividades. Então, estavam presentes jovens, né, adolescentes e jovens da Vieira Batista, que tinham fechado um ciclo de formação com a gente, estava presente uma folia de Reis Mirim, que a gente conseguiu doação de instrumentos para essa folia. Estava presente também jovens estudantes de uma escola de formação de professor Ramiro Braga, que também é aqui do nosso município de Bom Jardim, com quem a gente fez uma fotonovela sobre como uma fotonovela sobre pinhole, sobre fotografia artesanal. Então, foi um momento que a gente conseguiu, que a gente consegue também, isso também é interessante, né? Essa capacidade de articular as ações, de fazer com que as pessoas se reconheçam, conheçam as atividades que a gente está desenvolvendo. Então, essa também foi um dia muito feliz, muito, muito, muito rico. A Ramiro Braga vai entrar amanhã, porque é uma escola estadual, né? Então, hoje nós estamos fazendo toda uma discussão em relação às escolas municipais, né? Dos primeiros segmentos. Aqui ainda a atividade, foi uma atividade onde a gente conseguiu também dar fala, né, para os presentes, no sentido de escutar também, né, essas direções, como a gente sempre faz na prática, né? Na roça sempre tem uma comidinha, sempre tem atividade que rola uma comida. Aqui sempre tem que acabar com festa, né? A gente sempre comemorando e confraternizando também, importante. É o momento da partilha, né? Aqui são os alunos do Ramiro Braga, nós fizemos essa fotonovela, que é muito interessante, muito legal, foi muito prazeroso fazer isso com eles. E apesar de ser, né, assim, apesar de ser um trabalho que a gente amanhã vai adentrar um pouco mais, porque é voltado para a juventude, porque a gente tem uma roda sobre essa temática, nós trouxemos para a roda de hoje, por quê? Né, também um pouco da Ramiro Braga, porque também é muito importante que organizações culturais de base comunitária que desenvolvem ações educativas, que estabelecem diálogo com as escolas municipais, também tenham essa preocupação, aproximar as escolas de formação de professor das nossas comunidades, porque o que acontece na maioria das vezes é que a formação de professor, ela não dialoga com a realidade do campo, dos territórios rurais dos seus municípios, né? Como também as universidades, né? A nossa formação ela é sempre muito numa perspectiva urbana. Então foi muito comum para boa parte dessas jovens, né, futuras professoras das escolas municipais com as quais a gente atua, terem podido viver essa experiência, né, terem estado próximo, né, da nossa realidade, que elas também, de certa forma, desconheciam. Aqui é um momento também, né, nessa atividade da confraternização, né, porque a gente também tem outros parceiros que fazem também as atividades junto conosco. Entendi. Bom, e aqui a gente. Mas já começa a Vieira Batista. A gente vai Tá. desligar. É porque agora, como ficou tudo juntinho, fecha aqui, ó. Bota para o StreamYard. Não, desliga aqui o WhatsApp. Pronto. Estamos aprendendo esse treco. Cada dia, cada encontro vai ficando melhor. Então, um pouco desse nosso compartilhamento aqui é primeiro para partilhar com vocês que a nossa expertise, né, é dentro dessa ação de educação patrimonial e artes visuais. Então, boa parte das nossas ações nas escolas perpassaram esse ambiente, né, tinham como meta, né, trazer para dentro da escola, através das artes visuais, através de atividades lúdicas, o estímulo à documentação, ao registro, né, da sua comunidade, né, da leitura, da valorização desse território, né, da cultura presente nesses territórios. Então, a gente, quando estabelece atividades, parcerias com as escolas, cujo tema é a fotografia, cujo tema é a educação patrimonial através das artes visuais, a gente costuma ter uma agenda um pouco maior, né, um pouco mais contínua, né, porque não tem como trabalhar com fotografia se você não garante um processo mais contínuo de encontros, né? Então, a gente
entrou em boa parte das escolas aqui da região com atividades voltadas, né, para a educação patrimonial através das artes visuais. Como nós somos uma rede, como nós somos, né, uma organização que também está dentro de rede de ponticulturas rurais, outros coletivos também presentes na área da agroecologia, né, na área. Enfim, em vários campos, a gente também consegue oportunizar que as escolas recebam também, né, tenham a oportunidade de trazer os seus alunos para conhecer, para participar de atividades com outras linguagens artísticas. Então, também foi muito comum a gente trazer grupos de circo para cá, né, e o circo ir para a escola lá no Cefa Flores, em Vargem Alta. A Washington Meri, que está aqui com o circo, a Vera Batista. Então, foi muito comum, né, a gente ter podido oportunizar outras atividades com a dança, com o teatro, né? Então, ao longo desses anos, além daquilo que a gente consegue, né, desenvolver como expertise, a gente também consegue oportunizar, né, essa ampliação do universo cultural. Então, a gente queria dar um pouco essa abertura inicial. A gente vai chamar nossos parceiros para falarem um pouco do lugar, né, de direção, de ex-diretor, lugar da escola, né, de como foi essa experiência. A gente vai começar chamando a Rose, né, a Rosemary Senira, que é diretora, né, da Escola Municipal Washington Meri, que é aqui da nossa comunidade. Então, chamar a Rose para a Rose abrir aqui o microfone. Rose, se apresenta, Oi. Fala um pouquinho agora. Agora, Boa se noite. apresenta, você já está no... Tá. Boa noite, Marjorie, Cláudio, os convidados aí também, Elisa, Guilherme, que são os parceiros aí, diretores, né? Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer por esse convite, de estar aqui nessa roda de conversa, trazendo um pouquinho, né, da experiência da Escola Washington Meric, né, participando aí dessa roda de conversa e trazendo um pouquinho do que foi feito ao longo desses anos, dessa parceria, né, que foi muito produtiva, foi prazerosa, né, com um ponto de cultura rural, e o aluno, ele foi o mais beneficiado com tudo isso, né, porque ele pôde conviver com diversos tipos de cultura, além das que ele já tem na comunidade, e as que veio também de fora para somar, né, conhecimentos, com as oficinas, com as apresentações. Foram muitas indas, né, lá no Ponto de Cultura, já fazia parte, né, do nosso programa, do quarto e do quinto ano principalmente, né, o quarto e o quinto ano já tinham uma agenda efetiva de mensalmente estar participando, né, sempre tinha uma oficina que dava desenvolvimento no outro mês, quando acabava, né, e teve a de fotografia, teve a de dramatização, de teatro, teve, né, então teve muitos encontros. E teve encontros que eram tão bons, que a gente não podia deixar os demais alunos também sem participar. Então, era a hora que ou a gente ia ao ponto de cultura, por turno, ou eles iam até a nossa escola. A gente chegou a receber visitas lá na escola, que ficou muito marcantes, como a banda, teve uma banda, né, lá de Olarias, que é do Ponto de Cultura de Olaria. Então, a gente recebeu eles na nossa escola, a gente teve contato com um grupo indígena. Naquele dia, as crianças chegaram no colégio, assim, comentando, falando, porque é uma vivência, assim, única, né? Porque essa parceria que houve, eles puderam ter contato com todos aqueles objetos indígenas, deles falando, né, do traje, de tudo que podia, assim, influenciar, que podia, assim, deixar algo para eles. Muitas das vezes eu, enquanto diretora, não podia estar presente, né, sempre eu fazia questão de ir, mas tem hora que você não consegue ir, mas eles chegavam na escola comentando, e a gente sempre dialogava depois dessas oficinas, os professores sempre na aula seguinte, reforçando tudo que foi conversado, tudo que foi trabalhado lá. Então, eu trouxe um pouquinho, umas fotos, para a gente poder estar conversando um pouquinho aí desses encontros, né? Não tem como
trazer tudo, porque foram muitas as oficinas, e aí a gente gostaria de passar um pouquinho aí para vocês. A Marjorie vai estar passando e a gente vai estar conversando sobre essas oficinas, né? A gente teve oficina de desenho, teve de cinema, de yoga, teve espetáculos teatrais, teve apresentações folclóricas, onde os próprios alunos puderam, né, ser o participante dessa apresentação. A gente teve, assim, muitas propostas, né, repletas de aprendizagem. Então, eu queria que a Marjorie estivesse colocando aí para a gente poder estar dialogando um pouquinho. Já vai subir. Tá. E dizer, né, que todas essas oficinas, esses encontros, eles tornaram parte das atividades escolares dos alunos, né? Então, houve essa valorização aí de aprendizagem significativa para o aluno. E aí a gente trouxe aí um pouquinho das fotos. Os alunos puderam participar aí da oficina de Mineiro Pau, que não aconteceu uma vez só, né? Foi um aprendizado. Eles chegaram aí na escola também fazendo essa apresentação, depois de aprender lá no ponto de cultura. Pode passar, Marjorie. Essa oficina aí foi uma oficina sobre as máscaras, né? Sobre a confecção de máscara, onde que eles puderam... Não, foi de artesanato, eu estou lendo aqui longe, que está meio longe a fotinha. Eles participavam, né, de oficina de artesanato. Essa daí, se eu não me engano, foi foi de argila, de máscara, confecção de máscara, né, na bexiga. Pode passar. Essa daí é a continuidade, né, da oficina da máscara. Essa daí também era muito legal. Essa aí, anterior aí, que ela passou rapidinho, foi uma oficina de teatro. Nesse dia, eu lembro bem que eu estava lá presente, eu também participei de um, né? A gente montava pequenos grupos e tinha um tempo para a gente poder estar desenvolvendo um teatro, um pequeno teatro de diálogo, e foi muito legal. As crianças podiam usar roupas que estavam lá à disposição deles para trocar, para dar aquele incentivo, e foi muito bacana, a gente ria muito, eles gostavam muito, porque eles mesmos criavam, né, esse espetáculo para os próprios amigos. Pode passar. Essa outra aí foi sobre uma apresentação de folclore, né? Esse aluno aí estava, né, caracterizado de palhaço de folia de reis. Eles puderam conhecer um pouco dessa cultura, né, que é uma coisa assim muito predominante na região, né? Tem famílias que todo ano espera aquela visita da folia, né, em casa. E aí foi bom, porque foi um resgate, né, e os alunos poder participar efetivamente disso. Pode passar para a próxima. Essa daí foi eles mostrando, né, a oficina de argila que eles participavam. Então, tipo assim, essa oficina, ela durava mais que uma vez. O aluno fazia, depois ele voltava lá para pintar, e depois esse objeto ficava em exposição, né, no próprio ponto de cultura, onde que os pais, os responsáveis, as visitas que vão ao ponto de cultura, né, podem visitar, podiam acompanhar, e depois de um tempo que aquilo retornava para o aluno. Pode passar. Essa daí foi a oficina também com os objetos folclóricos, foi muito legal essa oficina, com boi, né, boi bumbá, e teve aluno, assim, né, numa hora que todo mundo quer ser o boi, todo mundo quer brincar, então é uma animação que tem que ter, não dava hora para acabar, todo mundo queria participar, queria brincar, eles chegaram aí na escola também, para poder contemplar os menores. Foi muito legal essa oficina. Pode passar para a próxima foto. Aí está um pequeno grupo, né, dos alunos. Os alunos, eles eram convidados a participar, os alunos do 4º e do 5º ano, né, por questão de logística também, por causa do ônibus, da capacidade do ônibus, tá?
Então, a gente tinha assim que dividir a quantidade de alunos para estar participando. Então, aí está só um pouquinho, tá? Essa é uma das fotos, porque foram muitos alunos contemplados, então aí está só uma parte desses alunos. Pode passar. A próxima Rose, eu foto. acho que acabou, são essas, é. São essas? Ah, tá. São. Aí eu queria deixar também registrado que a gente teve parcerias incríveis com a Clara, professora de yoga, né, onde as crianças fizeram várias oficinas com a Clara. Ela é de São Pedro, né, pertinho aqui do nosso ponto de cultura. A gente teve uma oficina também muito legal com a Adriana, né, ela veio, né, Marjorie? Ela é de fora do país, não é? Foi Isso, uma com a visita aí que a Nana. gente teve. Isso. Aí essas pessoas até começam a fazer parte da nossa vivência, a gente acaba gostando tanto que a gente pede amizade no Face e acaba acompanhando aquele trabalho. A gente também teve a parceria com o Patrick, né? Tinha uma foto aí, acho que com o Patrick, que, né, era muito legal. Quando o Patrick ia, a gente envolvia a comunidade toda. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava agendada para ir no ponto de cultura, para a apresentação do Patrick. Aí o ônibus quebrou, né? O ônibus quebrou, a gente ficou naquela, como que a gente vai levar os alunos até lá? Não tinha condições da gente levar os alunos a pé, porque eram 4 quilômetros. Aí eu fui até um vizinho e falei com ele, olha, por favor, você vai lá avisar eles que hoje a gente não pode ir, o que pode ser feito, mudar a data. Aí o vizinho lá pertinho da escola foi lá rapidinho de moto, voltou para a escola e falou, tá tudo montado, tem um circo lá, as crianças não podem perder. Aí ele foi atrás de vários moradores da comunidade que tinham van, carro, e a gente conseguiu colocar todo mundo e levar eles lá naquele dia, porque ele falou, eles não podem perder esse espetáculo. Então, envolveu ali pai de aluno, envolveu comunidade, todo mundo que pôde ajudar na hora, foi lá com o carro, a gente levava as crianças, depois eles foram buscar, e foi uma apresentação incrível. Teve também uma apresentação do Circo Viva, que foi um espetáculo, assim, maravilhoso, que a gente podia assim olhar para aqueles rostinhos das crianças, aquilo sendo tão real, um teatro assim que eu acho que pode ter sido uma das únicas vezes que a gente prestigiou um teatro tão bacana, tão legal, que foi ali no Ponto de Cultura. Eu sempre falo isso com a Marjorie, eu falo, eu não me esqueço nunca daquele espetáculo. Então, assim, foram muitas parcerias. Eu ficaria aqui falando muito tempo, mas eu vou deixar os meus colegas falarem um pouquinho também da experiência deles e dizer que é uma parceria repleta de aprendizagem, de conhecimento cultural, de participação efetiva dos nossos alunos. E a gente, desde já, agradece essa parceria. Eu já estou na escola há 8 anos, mas essa parceria já acontecia antes mesmo de eu estar lá. Então, acho que desde quando o Ponto de Cultura foi implantado em Santo Antônio, eu acho que foi uma das primeiras escolas, né, Marjorie, a ser contempladas com esse projeto. É verdade. Eu já sou 25 anos, eu já sou 25 anos professora, realmente é um ponto de cultura que faz a diferença. Muitos dos locais gostariam de ter um ponto de cultura assim, porque realmente ele atende às nossas expectativas, ele oferece para o nosso aluno, ele nos ajuda, ele é nosso parceiro. Com certeza a gente tem muito a ganhar com vocês, eu agradeço sempre aí essa parceria, e a gente está sempre juntos aí, bom? Vou deixar meus colegas falarem um pouquinho. É tão bom ouvir, né? Que a gente também rememora, né, a quantidade de atividades que a gente fez junto. Essa do carro, do realmente, circo, essa foi muito que não especial. teve, que o ônibus quebrou. Não, Isso também, isso nos emocionou, porque é quando a gente viu os pais preocupados que era importante que seus filhos participassem
e uma mobilização que aconteceu na comunidade, veio carro de tudo que é lugar para poder trazer e garantir a atividade cultural, né? Isso E é desse território realmente, afetivo que a gente fala, né? exatamente, É da importância dessa dimensão comunitária que a gente ressalta, né? O trabalho do ponto de cultura, de um ponto de cultura rural, de um ponto de cultura, né, de base comunitária, né, de uma organização que se coloca, né, que está dentro de uma comunidade e que quer estabelecer, que considera importante esse diálogo entre cultura e educação, não tem reconhecimento melhor, né, do que, né, essa rede que se estabelece para que se garanta o direito à cultura, né, para essa população infanto-juvenil das nossas comunidades, né? Então, com o Astomeri, que a gente realmente viveu, né, muitas atividades. A gente também vai falar postando. Deixa eu ver aqui. Peraí. A gente realmente viveu muitas atividades. Tinha faltado essa, que esse foi uma dia aí atividade. foi o dia do folclore, né? O mês de agosto, em que vocês foram à escola para contemplar os alunos menores. Essa turminha aí era do pré-escolar na época, da professora exatamente, Viviane. exatamente. Como que as crianças gostaram, né? Todo mundo queria ser o boi, todo mundo animado. Nossa, foi um dia tão assim maravilhoso na escola, um diferencial daquilo que a gente, né, está acostumado na rotina do dia a dia, né, com as tarefas, com as atividades. Então, quando chega alguém assim na escola para somar, é incrível a parceria. Foi muito bom mesmo, muito gratificante. Passa aqui. Aqui é do Essa circo, daí olha, Rose, que envolveu acabou não aparecendo naquela hora. Essa Essa aqui é com daí o envolveu Patrick, tá também vendo? todo o segundo turno, desde o maternal. Olha, a turminha tem alunos aí de 3 anos. Foi o dia que o Patrick fez um espetáculo, né, circense, estava com os outros colegas lá no dia, mas foi muito legal, a gente riu muito, a gente se divertiu, e a gente ficou preocupado, né, por causa da quantidade de criança, e deu tudo certo, graças a Deus, aí os professores também sempre apoiam essa iniciativa aí do Ponto de Cultura, eles são os nossos parceiros imediatos da escola, sempre que a gente fala, vamos para o Ponto de Cultura, vamos, então é uma animação total. Olha a Essa Clara outra aí, aí já Rose. é a Clara fazendo a yoga, e como que envolve concentração, como que os alunos, assim, sai aquela coisa, assim, falando baixo, né, porque a Clara é uma serenidade em pessoa. Nossa, que oficina maravilhosa. Precisamos voltar, né, essa pandemia acabar e a gente voltar aí com essa parceria que é incrível. Esse aí é uma foto aí, ó, todo mundo, uma turminha aí participando da oficina, foi muito legal. Esse aí é o Dentro do galpão, é galpão. aí dentro que acontece a maior parte, né, das oficinas, né, Marjorie? É. E também no espaço do museu, né? A gente acaba ocupando muito esses espaços com as crianças. É muito importante isso que a Rose está trazendo em relação à faixa etária que a gente vem trabalhando. A gente tem estabelecido com as escolas municipais, né, muita parceria com o terceiro e com o quarto e com o quinto ano, né? Porque dependendo do número de pessoas que estão conosco na atividade, né, a gente não consegue se responsabilizar pela criançada menor, porque é um sítio, é um espaço, né, relativamente grande, né? Então a gente tem trabalhado com crianças do quarto e do quinto ano, do terceiro, quarto e quinto, né? E quando a gente tem oportunidade como essas, né, atividades com circo, com o Patrick, como também que foi com o teatro, com a dança, aí a gente abre e consegue trazer um número maior de crianças da escola. Mas vira e mexe a gente faz esse esforço também de ir na escola fazer atividade com essa criançada que não consegue chegar aqui, né? Algumas atividades dessas foram fruto de parcerias, né, de editais, né, da gente ter sido contemplado com editais públicos, né, editais frutos de ações por conta da biblioteca, editais por conta do ponto de leitura, por conta do pontinho de cultura, por conta do ponto de memória, né? Então, sempre que a gente conseguia participar e ser contemplado em algum edital, a gente garantia atividades
que pudessem ser realizadas, né, com as crianças da nossa comunidade. Algumas vezes muitas vezes também a gente realizou atividades sem ter nenhum apoio, né, fruto de parcerias, como foi esse caso com a Clara, né, a gente ia buscar a Clara em São Pedro da Serra, de carro, né, trazia ela até o ponto de cultura e depois voltava com ela para São Pedro da Serra, né? Então, foi uma parceria muito legal, né? Que nem toda parceria envolve necessariamente o recurso financeiro, né? Mas tem a predisposição, né, dos gestores daquele equipamento, no caso, né, da nossa predisposição, para fazer arranjos que permitissem, né, que as crianças da nossa comunidade tivessem acesso, né, a uma aula de yoga, né, a uma aula de circo, né? Então, muitas vezes a gente fez parceria, né, trocando hospedagem com um cafezinho da manhã, porque aí come o vinho de galinha caipira, bebe leitinho, né, de cabra. A gente tem um repertório grande para convencer nossos parceiros, né, dormir num equipamento cultural, acordar aqui com a lua, né, com o sol nascendo. Então, a gente fez muitas trocas nesse sentido, né? A gente também é muito grato, né, a todas as parcerias, a todos os artistas, né, e profissionais, trabalhadores da cultura que estiveram aqui, né, conosco, fazendo intercâmbios, né, possibilitando que a nossa criançada tivesse acesso, né, a diferentes linguagens artísticas e a diferentes atividades culturais. A gente vai chamar a Elisa também agora para poder compartilhar um pouco, né, da nossa experiência na Escola Vieira Batista, que também é outra escola para nós que, né, são escolas parceiras, são escolas irmãs, né, são atores da nossa comunidade que lutam não só pela defesa da escola pública, né, são profissionais, né, aqui a gente está aqui nessa roda, Elisa, Rose e Guilherme, que defendem, né, os direitos da comunidade onde eles trabalhavam, né, passa para além, né, do direito só à educação, né? Então, são parceiros que a gente também tem uma estima muito grande. Então, chamar a Elisa para compartilhar aqui um pouquinho, né, da experiência dela, do olhar dela como gestora. Ó, vamos abrir seu microfone e chamar você para a roda. Ok. Então, boa noite aí a todos e todas. Eu sou Elisa, eu sou educadora há bastante tempo, né? Tenho uma formação aí em educação física e, num determinado tempo da minha vida, eu me deparei com uma escola de pedagogia diferenciada, de escola rural, de escola do campo, e acabei me especializando nisso, e por conta disso procurei e fui parar em Santo Antônio, né, para dirigir, na época, uma escola que estava abrindo, tá? Aliás, era uma escola que tinha sido um prédio de uma escola de primeiro segmento do ensino fundamental, que estava fechado, e que aí abriu o segundo segmento do ensino fundamental. Essa escola reabriu. Então, eu era vizinha da Rose Mary, né? E eu recebia o público que, que fechava o primeiro ciclo do ensino fundamental na escola dela e ia para a minha escola para fazer o segundo fundamental, que era o sexto ou nono ano. Então, foi uma escola que abriu e que, se não me engano, bem próximo na época em que o Ponto de Cultura também abriu, ou tinha chegado na comunidade, acho que não tinha tantos anos assim, né? E aí, logo no começo, essa escola ela abriu com essa pedagogia diferenciada, e era uma pedagogia que depois o Guilherme vai falar mais, né? Então, ela era uma pedagogia que ela tinha no seu projeto político-pedagógico a parceria, era uma base, né, dessa pedagogia, parceria escola, família e comunidade. E aí o casamento com o Ponto de Cultura foi perfeito, né? Porque depois essa escola deixou de ser uma escola de pedagogia diferenciada, continuou aberta um tempo ainda como uma escola tradicional, mas como a gente já tinha no nosso projeto político-pedagógico previsto esse trabalho de valorização da cultura, de trabalhos diretamente com a família, né?
isso permaneceu, a gente não perdeu. Então, o trabalho do ponto de cultura, ele não, eu vejo assim, ele não foi um trabalho extracurricular. O trabalho do ponto de cultura, ele fazia parte direta e indiretamente do projeto político-pedagógico da escola, porque no nosso projeto, no projeto da escola, tinha a previsão de formação das famílias, tinha lá previsto um trabalho de valorização dessa cultura, não só cultura, patrimônio cultural, mas a cultura do trabalho, a cultura local, né? Porque a gente estava lidando com adolescentes, então a gente não era uma pedagogia estática, tradicional, que estava ali só para ensinar as matérias da matriz curricular comum. Ela estava ali também para a formação desse jovem, desse adolescente. E aí a gente teve, assim, a gente teve momentos assim, eu já me emocionei vendo as fotos da Rosemary, imagina na hora que apareceu a da Vieira Batista, que já apareceu aí. Então, assim, nessa perspectiva, nós tivemos, assim, momentos em que a gente falava assim, no próximo semestre a gente tem formação das famílias, a gente tem que trabalhar isso, formação das famílias, então não sei o quê. Tá, como que nós vamos trabalhar isso? Espera aí, vamos chamar o ponto de cultura para fazer isso junto com a gente? Então, o ponto de cultura, ele participava não só da atividade dele, mas ele entrava dentro das atividades da escola, como parte, né, das atividades, graças a esse projeto político-pedagógico que permitia isso. E foi assim, não foi só uma parceria, foi uma relação muito grande, né? E essa escola nasceu, essa escola cresceu, se desenvolveu, fechou, infelizmente, né? Com a participação, com o apoio e com a luta do ponto de cultura junto. Isso assim, é uma coisa que não tem como não destacar, né? E aí, assim, eu estava vendo as fotos, eu estava escutando a Rose falar, né, assim, momentos e atividades assim que fizeram a diferença, não só na vida da escola, mas na vida dos alunos e das famílias também, né? O projeto do Mineiro Pau, que a gente iniciou, né? Eu me lembro que na primeira vez que a gente conseguiu montar o Mineiro Pau, a gente trouxe o Mineiro Pau de uma outra escola que já tinha, e começamos a fazer o Mineiro Pau na nossa escola. E aí eu me lembro da nossa primeira festa, né, e que a gente se apresentou, a emoção de alguns membros das famílias, né, mais velhos, a gente escutava assim: nossa, quanto tempo que eu não vejo isso, eu era criança, eu via isso, né? Foi muito emocionante. E esse projeto do Mineiro Pau, a gente, com a parceria do Ponto de Cultura, a gente levou esse projeto para longe, não foi, Marjorie? Né? Nós levamos esses meninos para bater Mineiro Pau em lugares assim que eles jamais poderiam imaginar. E isso foi marcante demais na vida deles, e assim, e o apoio das famílias, como Rose já falou aqui, né, que assim, quando a gente fala em parceria, é assim, nós gestores correr atrás, porque tem o ônibus, né, mas o ônibus é do município, e aí o ônibus ele tem que rodar de acordo com as regras do município. Aí nós, gestoras, íamos lá, não, mas a gente, né, vamos incluir aí, vamos levar as crianças até o ponto, vamos conseguir um ônibus para levar essas crianças em São Fidélis, né? Aí, quer dizer, o ponto corria atrás, a escola corria atrás, isso é parceria, para fazer acontecer, né? E isso realmente não tem preço, né? E até hoje, quando a gente vê as fotos, né? Quando a gente vê, até hoje,
os alunos, a escola já fechou em 2009, se eu não me engano. Até hoje eu encontro os alunos na rua, eu recebo mensagens no Facebook, de vez em quando alguém me liga e me pede: Elisa, você ainda tem uma foto daquela, da gente, não sei onde? Eu falei: tem. Aí eu mando, né? Outra coisa que eu queria destacar como exemplo dessa coisa, dessa parte que eu falei do projeto político-pedagógico e dessa interação, né, bem forte, um dos eventos que, assim, que foi, acho que uma coisa que também chamou muita atenção, dois eventos que eu lembrei agora, que foi a gente tinha no nosso entre as nossas atividades, todo ano a gente tinha que fazer o encontro das famílias, né? E o nosso primeiro encontro foi pensado justamente num tema em que a escola e o ponto pudessem trabalhar juntos. O nome do encontro foi Retrato de Família. Foi o primeiro encontro de famílias, né, da família Vieira Batista, foi Retrato de Família. Por quê? Porque os alunos estavam fazendo as oficinas de fotografia no ponto, a gente queria trazer, né, a história das famílias, da comunidade, de cada aluno, e aí nós organizamos uma exposição linda, maravilhosa, de fotos antigas, né? Cláudio levou, acho que As câmeras antigas, as câmeras de fotografia as antigas, câmeras do de início do fotografia século. antiga, foi. Aí levamos a câmera escura também, quer dizer, e foi um encontro maravilhoso. E tem famílias que têm, acho que até hoje, eu não sei, pelo menos digitalizado, as fotos que o Cláudio tirou, né, lá no evento, que aí o Cláudio, no evento, teve embaixo daquela árvore que era marcante, né, juntou as famílias presentes e fez a foto das famílias, né? Esse evento foi um marco porque foi o nosso primeiro encontro de famílias, a escola estava começando, e isso foi muito importante para a identidade dessa escola, né, para realmente fomentar a coisa da família Vieira Batista, que depois o nome acabou pegando, né, família Vieira Batista, né, e isso foi muito importante. E outro marcante também foi a apresentação do Mineiro Pau no Rio, né, que eu não me lembro exatamente quando foi o ano, mas a apresentação daquele Mineiro Pau lá no Rio, não foi? Acho que foi em 2010, não, 2009, alguma coisa assim. Foi em Acho que foi 2010. 2009, que tinha inclusive uma autoridade importantíssima que parou para assistir. A Marjorie vai lembrar Exatamente. quem foi. Que tinha uma autoridade importantíssima que parou para assistir o Mineiro Pau e ficou encantada, e as crianças se sentiram A assim, secretária de popstar. Cultura. A secretária de Cultura, isso aí, sabia que Marjorie ia lembrar, a secretária de Cultura. Né? E as crianças já até então se apresentaram, depois Marjorie falou: essa daqui é a secretária. Aí eles se sentiram importantíssimos, né? E aí não pararam mais. Né? Assim, eu queria falar assim, outra coisa para não tomar mais o tempo, que a gente ainda tem o Guilherme, né? Assim, o que é resgatar cultura numa comunidade rural, né? Eu acho que é importante porque a gente, Cláudio falou isso há um pouco tempo atrás, né? A gente tem uma comunidade rural muitas vezes e que pela demanda, pela dinâmica de vida das famílias, né? Às vezes a criança está ali no meio rural, mas não tem acesso àquilo que é tradicional da sua própria comunidade, né? Porque é escola, casa, trabalho, às vezes, né? E a escola e o ponto de cultura proporciona isso, resgata isso. Então, quando a gente, né, junta o Mineiro Pau, a folia da comunidade, as oficinas, a fotografia das famílias, a cavalgada que nós fizemos, nós
nós fizemos uma cavalgada na escola, né? São coisas que a gente pensa assim, mas a escola, o que a escola vai mexer com isso, né? Vamos dizer assim. A escola é família. Então, quando você traz as atividades que as famílias e que a comunidade, né, pratica ou praticava, e junta a escola, a cultura e a família, você não deixa que a identidade da comunidade se perca, né? E isso é muito importante. Assim, para os pequenos, e eu digo, puxando a sardinha para o meu lado, principalmente para os adolescentes, né? Porque os adolescentes estão numa fase, né, que é importante esse resgate, porque eles estão naquela fase que eles estão buscando as perspectivas do que eles vão querer para o futuro, né? Estão começando a experimentar. A cidade é um atrativo, né? O emprego que ganha dinheiro fácil é um atrativo, mas é importante ele levar, seja qual for a escolha dele, na bagagem dele, a raiz dele, a cultura dele. E isso a gente conseguiu fazer em Santo Antônio. Vou parar por aqui para dar espaço aí para o Guilherme também. Estão escutando? Eu acho que eles caíram. Então tá beleza. É que estamos mexendo nessa plataforma, liga, desliga o microfone. E a gente não sabia que ia apertar tanto o coração aqui. Às vezes vocês falam, já vem Rosemary, aí já fica o coração apertado. Aí vem Elisa. Agora vem o Guilherme. Guilherme, vai devagar. Muita emoção, né? É bacana também escutar de vocês, né? Esse outro lado, né? Do impacto, né? E como a parceria ela é consolidada a partir das relações que a gente estabelece, né? A relação de construção a gente sabe que o processo pedagógico ele não é rápido, é lento, né? E realmente a gente tem um envolvimento com cada escola, é um envolvimento diferenciado, é diverso, mas sempre quando juntava todo mundo era realmente o ápice, né? E isso era tão proveitoso. Para nós é isso, né, Elisa? Como você falou, né? A gente meio que nasceu na comunidade muito junto, né? Então, e a gente criou, né, uma afinidade muito grande rapidamente, né, de cooperação, né? Então, para a gente, assim, as ações com vocês, assim, poder ter sido inserido, né, no projeto político-pedagógico, também como aconteceu nas outras escolas, né, na Washington Emery, também na Cefa Flores, né, não era um projeto que não dialogava com o conteúdo, com a realidade que se queria propor dentro da escola, né? Então, para a gente também foi muito gratificante. Em alguns momentos, a gente sabe que para a criançada e para os adolescentes que frequentaram aqui o ponto, algumas atividades das quais eles participaram foi uma das primeiras oportunidades. A gente cansou de ouvir aqui no nosso espaço, né, crianças e adolescentes falando que era a primeira vez que assistia um filme numa tela grande, né? Porque a realidade das comunidades rurais, no que diz respeito ao acesso à cultura, é muito precarizado, né? Se quando a gente vê os gráficos a nível nacional, a gente já fica horrorizado quando a gente sabe que a maior parte da população não lê, né? A maior parte da população não vai numa exposição, não vai numa sala de teatro. Quando a gente olha para os dados, né, a partir do olhar dos territórios urbanos e rurais, é impressionante como a nossa população não tem acesso, né? Então, é importante contextualizar, né, para quem está aqui nos assistindo, a realidade do nosso país em termos de equipamentos culturais, né? Quando a gente fala de municípios de menos de 50 mil habitantes, a gente está falando do que esses municípios têm, em média, 4 equipamentos culturais. E quando você vai ver onde esses equipamentos culturais eles estão na sede do município, estão no centro urbano daquele município, né, que para muitas, né, se a gente for olhar para nossas comunidades que estão distantes, né, do centro urbano, precisam ter ônibus, precisam ter mobilidade para chegar até esses equipamentos na cidade, às vezes não tem nem horário, às vezes tem uma peça de teatro na cidade de Bom Jardim que acaba 8 horas,
9, então não tem nem, às vezes, horário para a população que não tem ônibus voltar para a sua residência, então inviabiliza, né? Então, a gente está falando de uma realidade, né, das nossas comunidades rurais que não se traduz só aqui em Santo Antônio, Vargem Alta, né, São Pedro, Lumiar, né, e mais ainda para nós aqui que estamos mais dentro, porque São Pedro e Lumiar tem um público mais diferenciado, porque são distritos mais turísticos, mas quando a gente olha para as nossas comunidades aqui, Vargem Alta, Barra Alegre, Doutor Elias, essa população não acessa, não tem oportunidade, não tem esse direito garantido, não tem políticas públicas nos municípios que também consigam garantir, né, esse acesso, né? Por isso que esse diálogo entre cultura e educação, ele é tão importante, porque através, né, de parcerias com as secretarias municipais de educação, através de secretarias municipais de educação que têm um entendimento, né, da importância desse diálogo, que às vezes precisa ser estimulado por nós, organizações de cultura, para que esse entendimento, né, aconteça, para que se pense ações, a gente... Eu vou falando, né? A gente tem que ter esse entendimento, a importância desse entendimento do lugar que a gente ocupa, né? Então, aqui também vão as dicas daquilo que é importante para quem está nos assistindo, que quer ser um ponto de cultura rural, né? Dialogar com as prefeituras, com as secretarias de cultura, mas também com as secretarias de educação é fundamental para se estabelecer, né, uma ação mais perene, né? Então, quando a gente consegue, né, que as prefeituras autorizem, porque também não é fácil para as direções de escola manusear, né, o recurso, o ônibus escolar, né? Toda uma negociação que acontece entre direção de escola, prefeitura, né? Porque tem controle de quilometragem, né? Então, quanto mais a gente sensibiliza as nossas prefeituras para que, né, seja garantido, né, a possibilidade dessas relações, melhor, né? A gente vai exibir aqui umas fotos para a Elisa aqui também, do Vieira Batista. A gente não conseguiu trazer todas as fotos, porque são muitos HDs, tem que ficar, eu acho que um tempo só pensando nesse trabalho. Espera aí, que aí a gente vai chegar lá. Eu acho que tem que passar aqui, ó, Cláudio. Vem aqui, ó. Deixa só a gente chegar no Vieira Batista. É que é tanta foto, e como a gente perdeu a projeção nos slides, aqui é o Aston Emerick. Não, eu acho que é bem mais lá para trás. É bem aí já mais era trás, Vieira, não? É aqui, ó, começa aqui, ó, com a Elisa. Começa com a Elisa. Começa com... Que isso também foi muito legal, né, nessas parcerias com as direções das escolas aqui da Gente, eu nossa tinha comunidade. cabelo comprido, nossa. As direções da escola, sempre que podiam, elas vinham aqui, né? Elas estavam presentes. Isso é muito importante, né? Quando também o diretor da escola ele está comprometido, né? E a gente teve isso, né? Teve essa resposta. Teve essa bênção de conseguir estabelecer parcerias com direções que estavam naquele momento nas escolas comprometidas com, né, com esse diálogo. Aqui é a nossa ida lá para Miracema. Foi Miracema, não foi São Fidélis, não. Miracema. São Aqui Fidélis, não. Miracema, isso mesmo. É outro ponto de cara cultura. De rua. Cara de rua. Cara de rua. Super parceiro, né? Eles lá têm um trabalho forte nessa área, né, do Mineiro Pau, de preservar essa manifestação popular. Então, a gente teve lá... Aqui, ó. Isso. A gente levou um grupinho grande, né? Aí a sede deles, lá em Miracema. E a nossa ida para lá foi exatamente para poder fortalecer, né, estimular a criançada, que a Elisa, né, na verdade, ela trouxe para a nossa comunidade. Ela foi a primeira pessoa que trouxe o Mineiro Pau para a nossa comunidade aqui em Santo Antônio, né? Então, nós, como equipamento cultural, como ponto de cultura, a gente se sentia comprometido em colaborar com o fortalecimento dessa manifestação popular que ela estava, né, preservando na nossa comunidade, resgatando e preservando. Então, essa foi a parceria com o Cara de Rua para poder a garotada do Vieira Batista trocar com a garotada do Ponto de Cultura lá de Miracema, porque eles são profissionais, né? Eles trabalham, eles têm apresentações super profissionais com boi, com Mineiro Pau. Então, aqui foi um momento de muita, né, de muita riqueza. Foi, né? Muito emocionante. Foi muito emocionante. E depois que a Vieira Batista finalizou, né, a Elisa, a escola, a direção da escola, a comunidade escolar ali, de certa forma, eles doaram
os bastões do Mineiro Pau aqui para o ponto de cultura, né? Então, passaram o bastão para a gente continuar. E a gente fez esse trabalho de continuar, não é à toa, né? A gente foi para a Municipal da Washington Emerick com o Mineiro Pau, então a gente foi levando o Mineiro Pau também para outras, né, para outras escolas, contribuindo com essa disseminação dessa cultura que cada vez mais está desaparecendo no nosso estado, né, no estado do Rio de Janeiro, né? Em alguns estados é conhecido como Maneiro Pau, né? Aqui é mineiro e em alguns estados é conhecido como Maneiro Pau. Então aqui umas fotos de algumas atividades, né, com a Vieira Batista. Aqui, ainda na época que o nosso espaço aqui tinha biblioteca, atualmente é o espaço do Ecomuseu Rural, né? Então, uma atividade de fotografia, né, uma aula de composição e enquadramento. O visor mágico. Que é o visor mágico. Aqui a galera já no espaço, como o museu está agora, não está mais agora aquela biblioteca, a gente acabou fazendo um puxadinho e levou a biblioteca para outro espaço, e aqui é o espaço do museu, que é muito importante ter, né? É muito comum organizações como a nossa, que estão em territórios rurais, terem a dimensão da memória, né, muito presente, das histórias daquela comunidade, né? Então, é muito bom quando você tem, dentro do seu espaço, você garante esse lugar de memória, né? Fotos dos moradores da comunidade, fotos dos moradores trabalhando, fazendo broa no forno a lenha, plantando, colhendo, foto da nossa paisagem, né? Nós estamos numa região que é muito rica culturalmente também na sua morfologia, na sua geologia, né? Há estudos que comprovam que a pedra aguda, que é a pedra que tem na nossa comunidade, a outra metade dela está lá em Angola, né? Então a gente conta, a gente tem fotos da pedra, a gente conta essa história, né? Aqui eu estou mostrando para eles uma telha. A telha de coxa, que era a telha. Essa telha foi trocada, essa telha do início do século passado, né? E ela foi trocada, uns 7 anos atrás, 10 anos atrás, e a gente acabou colhendo algumas, porque tem todas as marcas da mão das pessoas que fizeram essa telha, né? Então, é uma telha que com certeza foi feita por alguém da comunidade naquela época, né? Para construir essas casas que estavam, né, históricas aqui na nossa comunidade. Nós vamos ter uma roda com esse tema para aprofundar, mas é muito importante esse espaço de visitação, garantir esse lugar da memória, porque as crianças, apesar de morarem aqui, elas também vivem, né, um cotidiano e uma comunicação que, na verdade, só invisibiliza, né, a importância das nossas comunidades, fala pouco das nossas comunidades. Então, aqui é um pouco mais da Vieira Batista, com aula de fotografia, de estúdio, né? Essa turminha da Vieira Batista viveu a pinhole, viveu a máquina mecânica, né? Montou estúdio, produzimos um livro, né, juntos, o livro Receitas de Inhame, que foi a junção de 2 projetos que a gente teve aqui, né? O curso com os alunos da Vieira Batista, e aqui na mesma época estava acontecendo um curso para mulheres de comida, de alimentação saudável. Então, as mulheres toparam fazer todas as receitas que os adolescentes apresentaram dos seus parentes para poder... E eles também, alguns jovens também trouxeram, né, Elisa? Né, tanto as mulheres do curso quanto, né, os jovens também. E aí a gente fez um livro que é maravilhoso, o livro de receitas de inhame, está na internet. Se você colocar na internet livro de receitas de inhame, Ponto de Cultura Rural, vai aparecer, né, o nosso livro, esse livro que a gente fez em parceria com a Vieira Batista, né, com as mulheres e com as jovens. Aqui a internet está meio lenta, mas vai entrando. Aqui a produção. Teve brigadeiro de inhame, teve pudim de inhame, teve nhoque de inhame, aí já está tudo bem comido, tá vendo? Que a galera fotografava e comia, né? Porque é o que... Como todo adolescente, né? Vai lá, o Cláudio está com a boca cheia. Olha lá, Tainara. Me pegaram no lance, Tainara. Tainara foi uma jovem, né, que foi bolsista, monitora aqui, agente de leitura do Ponto de Cultura Rural, né, durante bastante tempo. Ó, vai passando, passa por aqui, não. Aí o galpão, né, momentos de aula no galpão. Essa moçada também viveu várias outras atividades com outras linguagens, mas a gente conseguiu desenvolver, né, o trabalho de fotografia com eles. Nossa. Então, agora está tudo adulto, né? Algumas já estão concluindo o ensino médio. Já tem netos aí dessa história, né? Já, quer dizer,
já tem alunas aí que já são mães, daqui a pouco os filhos estão lá na Washington. Ah, com certeza, verdade, hein? Daqui a internet está meio lenta rapidinho. aqui. Então, foram muitas atividades, realmente um trabalho que a gente desenvolveu com... Tá bem lentinho. Nossa internet está bem lentinha. Já deu para emocionar bastante. Deu para vocês terem uma noção. Então, vamos lá. Volta para cá. Nossa internet hoje está a situação. Mas agora a gente vai chamar a Guilherme para fechar essa roda aqui com a gente, para compartilhar um pouco da experiência que foi, a nossa atividade lá em Vargem Alta, compartilhar também a experiência de escola, da pedagogia, da alternância, que eu acho que muita gente que está aqui na nossa live, que vai ouvir posteriormente também, tem essa realidade nas suas comunidades. Então, Guilherme, agora é contigo. Boa noite. Boa noite, Marjorie, Cláudio. Boa noite, meninas. Todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui para relembrar, todos aqueles momentos que nós tivemos juntos. E, inclusive, da última vez que nós tivemos numa roda de conversa, foi lá em Lumiar e me falaram que aquele espaço, depois você confirma, me falaram que aquele espaço iria fechar. Não sei se isso realmente é verdade. Bom, eu acho que a primeira coisa a falar é que a educação do campo, um ponto de cultura rural, é um ato político. Isso a gente não pode perder de vista em momento algum. É um ato de resistência, é um ato de sobrevivência, até porque, eu vou colocar aqui, eu não tenho números exatos, tá? Mas vocês podem pesquisar, e eu digo que nesse século, até 2020, milhares, tá? Nem dezenas, nem centenas, milhares de escolas no campo, no Brasil, foram fechadas. Tá? E isso não é por acaso. Há toda uma lógica econômica e social que faz com que o objetivo seja exatamente esse, fechar as escolas do campo. Eu passei 5 anos como diretor de um CEFA, um Centro Familiar de Formação por Alternância, essa alternância entre o meio escolar e o meio familiar, e podemos falar, como você falou, uma pedagogia da alternância, uma pedagogia específica para o aluno do campo. E aqui também vamos voltar a um ato político, porque nós podemos pensar, assim, é um privilégio trabalhar numa escola que está voltada e tem sua pedagogia voltada para atender as particularidades desse aluno. Mas não é a realidade de todos os CEFAs do Brasil. Por quê? Porque há uma questão da sobrevivência financeira desses CEFAs. Grande parte dos CEFAs no Brasil estão fazendo parcerias com o município. Ora, pela própria questão da sobrevivência financeira. Quando um CEFA faz uma parceria com o município, ele começa a receber professores da rede, professores que não foram preparados para trabalhar com a educação do campo. Então, isso, às vezes, enquanto traz facilidades, que são a sobrevivência financeira de um CEFA, traz outras dificuldades que podem comprometer, digamos assim, o objetivo que você pretende alcançar, principalmente na valorização desse meio do indivíduo, desse meio familiar, dessa comunidade e desse grupo social ao qual o CEFA esteja inserido. Eu passei 5 anos como diretor do CEFA Flores. O CEFA Flores, como o nome já diz, Flores é em Vargem Alta. Vargem Alta é o segundo maior produtor de flores do Brasil. Perde apenas para Olambra, que fica em São Paulo. E olha a realidade de Vargem Alta. Não tem estradas asfaltadas, quando chove, para tudo. Ora, estamos falando do segundo maior produtor de flores do Brasil. Estradas para escoar a produção. Você não tem sinal de celular, você não tem telefonia fixa, você não tem internet. Hoje tem internet rural, mas é caro, muitas vezes até inacessível.
E um transporte público, então, extremamente precário. Épocas de chuva, basicamente, a escola tinha que fechar. Então, e isso nós estamos falando do segundo maior produtor de flores do Brasil. Ora, se não tem nada disso, imagine cultura. Bom, um dos pilares de um Cefa é a formação integral. E, quando você fala na formação integral, é impossível você não pensar na cultura. E, desde o início, essa parceria com o Ponto de Cultura foi essencial dentro daquilo que a gente planejava, porque a gente trabalha como uma escola integral. Então, isso nos propicia um trabalho muito mais profundo com o aluno. E a gente, então, no contraturno, tinha como objetivo trabalhar oficinas tentando trazer exatamente essa cultura para o aluno, porque essa é, infelizmente, como foi falado de políticas públicas, é a realidade, não só do trabalhador do campo, como até mesmo do trabalhador nas áreas urbanas. A visão é que ele não tem que ter acesso à cultura, e apenas trabalhar, e que a cultura é algo feito, o acesso é feito para grupos, para as classes mais abastadas. Então, nós colocamos como prioridade oferecer oficinas que levassem esse olhar cultural para esse aluno, e essa experiência e essa vivência. E, nesse ponto, a parceria com o Ponto de Cultura foi essencial, porque ela foi como se fosse assim, um empurrão que nos colocou em movimento. É muito fantástico lembrar uma experiência de teatro, quando a gente vê aqueles alunos que nunca tinham a oportunidade de vivenciar um teatro e olhar. A apresentação circense foi uma coisa tão impactante, que eu falo para vocês, que depois nós fomos atrás do Dalmo, não sei se vocês conhecem, Dalmo fez uma oficina, porque os alunos ficaram perturbando, nós queremos circo, e durante um tempo nós planejamos fazer o Circo das Flores, pensamos em fazer um projeto, ir atrás da SAF para conseguir uma lona, e foi uma coisa que, assim, eu vou dizer assim, foi um sonho maluco, mas que, por muito pouco, a gente não colocou em prática. E graças a uma apresentação circense que vocês levaram na escola, e foi, assim, eu volto a dizer, foi impactante. Fora outras coisas, o próprio museu, a oportunidade... Eu sou professor, originalmente, sou professor de História, e nós somos um país sem história. A gente não olha, a gente constrói o museu do amanhã, mas deixa o museu do passado pegar fogo, como se nada tivesse acontecendo. E, ora, quando o museu do passado pega fogo, é a nossa identidade que está morrendo, e sem essa identidade não vai haver amanhã. Isso é óbvio. Agora, um trabalho realmente inesquecível, Marjorie e Cláudio, bom, eu não sei se vocês tiveram aí a foto, eu vou colocar aqui, é esse livrinho aqui, Flores de Vargem Alta, um trabalho magnífico sobre as flores, sobre a comunidade e sobre as flores que eram produzidas, que são produzidas em Vargem Alta. Um trabalho que transformou o aluno em sujeito, que fez ele ter contato com a sua própria história, que fez ele valorizar. E é muito interessante porque esse material foi construído num momento, e aqui eu vou dar um exemplo para você ver qual é a realidade que a gente enfrenta na área rural. Vargem Alta, segundo o maior produtor de flores do Brasil, e eu pensei, bom, vou criar um projeto de turismo para a comunidade, onde esses alunos, então, possam, eles mesmos podem ser guias turísticos. Então, eu fiz uma pesquisa com os alunos. Qual o principal ponto turístico de Vargem Alta? E, pasmem, o principal ponto turístico em Vargem Alta para os alunos era o campo de futebol. O campo. Ou seja, eles não se enxergam. Então, quando você faz um trabalho desse, você está fazendo com que esse aluno volte esse olhar para si mesmo. E ele possa se enxergar como um cidadão, porque a gente enfrenta uma dificuldade, que é o aluno que muitas vezes não quer permanecer na comunidade, que muitas vezes o sonho dele, obviamente, a gente vive numa cultura americanizada. Vocês estavam falando, né, dessas manifestações culturais.
A festa junina no Flores era uma festa assim que acontecia na parte da tarde, só com os alunos. E então nós resolvemos fazer uma festa junina que abrangesse a comunidade à noite, que bombasse, e bombou. Foi um sucesso absoluto. E quando a gente estava desenhando o cardápio, a sugestão que me surpreendeu, e que foi uma exigência deles, era que tivesse hambúrguer. Ora, para mim foi uma surpresa enorme, né? Que os alunos pedissem hambúrguer. E eu nunca vi vender tanto hambúrguer na minha vida, sinceramente. Foi uma coisa surpreendente como vendeu hambúrguer. Uma coisa que, obviamente, não fala, não dialoga com a cultura local. Então, esse trabalho de você resgatar essa identidade da comunidade só pode ser feito através da escola e do apoio de pontos de cultura, como, no caso, esse trabalho de excelência que vocês fazem e que eu só tenho a parabenizar. E queria, inclusive, dividir aqui um prêmio com vocês. Nas nossas reuniões pedagógicas, nunca nós nos preocupamos com Prova Brasil, com IDEB. Tá? Pelo contrário, nossa preocupação, grande parte das vezes, era como conseguir, nesse horário integral, conseguir oferecer o máximo para eles de oficinas, de acesso, e que, ao longo, nós conseguimos. Pois bem, em 2019, no ano seguinte que eu saí da escola, o Flores foi em primeiro lugar no IDEB de Nova Friburgo, entre as escolas públicas do Fundamental. E isso sem a gente nunca se preocupar com o IDEB, mostrando que a cultura também traz resultados. É mais ou menos isso, gente. Obrigado. Muito bom. Obrigado a você, querido. A gente também está aqui com o nosso, ó. Sensacional, né? Sensacional. Esse trabalho é marcante pela experiência, pela vivência e pelo todo o trabalho de construção, não é? De trabalho de fotografia, de oficinas, de visitas. Então, assim, sensacional. Esse trabalho realmente marcante. Para a gente também foi uma grande oportunidade, foi um trabalho também muito enriquecedor. Foi fruto, né? Essa ação foi fruto do Mais Cultura, né, que era um diálogo do Ministério da Educação com o Ministério da Cultura, era uma tentativa de qualificar, de melhorar o Mais Educação, né? Pensando também à luz dos trabalhadores da cultura. Então, foi muito interessante, né, a gente poder ter desenvolvido esse trabalho, né, que contemplou, na verdade, esse edital do Mais Cultura, mais de 5.000 escolas, né, pelo país inteiro, né, que vivenciaram, né, essa possibilidade de estabelecer, né, um projeto com uma duração, né, de médio e longo prazo, né, que possibilitava, né, para organizações como a nossa fazer um trabalho, né, com a continuidade, né, que é importante. E a produção dele foi toda muito legal, porque envolveu também outros professores, né, que fizeram revisão no texto, tudo. Né, envolveu outros processos. Tem aqui, né, a defesa do Mais Cultura, mas tem também a defesa. Esse livro também é um livro que defende, né, a educação, né, a pedagogia da alternância, né, defende a história, a importância dessa identidade cultural, né, que conta um pouco da história dessa, não só do nosso trabalho, né, mas, sobretudo, da comunidade, né? Então... E como você falou, né, o Guilherme, coloca o aluno como sujeito, né? Ele é produtor, né? Ele produz também, e aquilo que ele está produzindo, aí que ele cria mais identidade ainda, aí que ele se observa melhor ainda dentro da comunidade, dentro da escola, né? Fazer o processo de revisão também. Né? Isso é muito importante. Ele passa a se enxergar exatamente como um sujeito e passa a enxergar a própria comunidade, coisa que muitas vezes ele acaba querendo negar. E aí o trabalho é esse, é resgatar os valores dessa comunidade, com todas as dificuldades que estão presentes diariamente, a gente sabe. Sobretudo, defender o orgulho de você ser da roça, né? Eu acho que esse orgulho, né?
orgulho do que eu tenho aqui. Poxa, minha avó até hoje faz a broa no moinho, né? No forno a lenha, que cada vez tem menos famílias fazendo, né? Então, como é importante você chegar na comunidade e valorizar essa produção, né? Eu escutei uma jovem, ela estava no primeiro ano do ensino médio. A escola tinha mal acabado de ser criada, a escola à noite, né, o Jacu. E ela falou: não, eu vim do Flores, nós lutamos para ter essa escola de ensino médio aqui e nós fomos vitoriosos. A nossa próxima luta é para ter uma universidade aqui também no campo. Por isso, a gente sempre... Isso me marcou tanto. Eu falei, poxa, caramba, né? É isso que a escola está construindo, né? Porque também tem A gente esse sempre foi bom em né? sonhar. Isso sempre foi nosso forte, sonhar. Mesmo que a gente não realizasse metade das coisas, mas sonhar a gente sempre procurou levá-los ao máximo, ao extremo. Mas a vida tem que ser recheada de sonhos para nos mover, né, a lutar pela garantia de direitos, que no final é disso que se trata, né? A garantia do direito à educação de qualidade, né, o direito à cultura, né, o direito ao acesso à terra, né? Essa dimensão do direito que perpassa a forma como vocês conduzem e conduziram, né, a gestão da escola, a direção da escola, né, e também o nosso compromisso com com esse entendimento, eu acho que também foi um somatório importante. A gente vai passar as fotinhas também, né? Vamos ver se a internet vai deixar, vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho aqui, ó, Cláudio. Cadê? Aí, vem para cá. Eu acho que agora está mais para o final, né? Aqui, ó, na exposição. Aqui. Não, aqui, Cláudio. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui também. Acho que. Aqui, não. A partir daqui, vai, para aqui. Tá bom, é isso aí. Vê se está passando aqui no StreamYard, para a gente ter certeza. Tá. Vocês estão vendo também, então conseguimos. Mas a internet acho que não vai ajudar a gente. Mas isso também era muito legal, que quando vinham crianças e adolescentes de outras escolas, as crianças e adolescentes aqui do nosso entorno, tudo vinha para ficar por perto, para poder também aproveitar a oportunidade. Então, aqui a escola é municipal, a de Vargem Alta, acho que pulou, vai mais para frente. Passa por aqui, ó. Aí é um pouquinho da gente lá, né? Também nós tivemos muitas oficinas de fotografia, lá a gente também conseguiu fazer fotografia pinhole, né? A gente conseguiu fazer a digital, e sempre tinha um professor disponível para poder ser nosso figurante, modelo. Né? Então, foi muito legal a garotada poder pegar esses equipamentos profissionais, poder manusear, ao mesmo tempo que em alguns momentos era um estranhamento, né? Porque como isso tudo é tão novo para essa garotada, né? Leva um tempo para eles, né, cair a ficha de que, uau, isso é maneiro mesmo, né? Então, essa garotada passou por todo esse processo, né, das câmeras, das câmeras escuras. Eles estão vendo a imagem refletida, eles estão vendo como funciona uma máquina fotográfica. É um momento muito mágico de aprendizado. É a fotografia artesanal, né? Feita por eles próprios, né? A nossa internet hoje não ajudou. Não é para trás, é para lá. Aqui é na produção, né, do livro. Já do livro, né? A gente fez muitas saídas externas, então muitas propriedades também da comunidade autorizavam, né, a nossa entrada para registrar, para fotografar. Aqui a gente conseguiu ter, né, na escola um período grande, uma exposição fixa com fotos das atividades, com as fotos das flores, né? A gente conseguiu deixar um tempo, né, Guilherme, essa exposição no ambiente do refeitório. Refeitório, foi. Aí um pouquinho da gente dentro da própria escola, né? A Cefa Flores, diferentes da Washington Emerick e da Vieira Batistas, que estão aqui
compartilharam a experiência anteriormente, é uma escola que está no outro município, no município de Nova Friburgo, né, que faz aqui com a gente divisa, como o Guilherme falou, ali em Vargem Alta. E a nossa chegada até lá é por uma estrada de terra bem tortuosa, né? Muitas vezes a gente, né, quase chegava já com o carro quebrando, né, Guilherme? Porque às vezes era o que o Guilherme falou, né? Estradas que estão abandonadas pelo poder público, né? Então tem uma resistência, tem aí um comprometimento, né, um entendimento da importância, né, de se chegar nessas escolas, porque elas estão muito distantes, elas ficam alijadas desse diálogo. Todo o ambiente é propício para isolá-los, né? Então, foi muito importante a gente ter conseguido desenvolver por um tempo bem contínuo, né, uma atividade nessa escola. A gente chegou a montar um laboratório de campanha. Um laboratório fotográfico. Eles revelavam aí dentro do banheiro. Eles aprenderam todo esse processo da fotografia artesanal. Era uma garotada do barulho, a gente se divertia. Era muito bom. Uma moçada, isso. E também uma coisa que a gente pôde vivenciar foi ver a criança saindo de uma escola, indo para outra que a gente já era parceiro, né? Poder acompanhar também essa saída do 5º ano para uma escola do 6º. Né? Aí um pouco das fotos que eles fizeram. É isso. Volta lá. Tira. Volta, gente. Voltamos. Aí compartilhamos também, tem muito mais foto, né? Assim, daria para fazer um dia inteiro de projeção. Acho que até em algum momento a gente faz alguns álbuns e deixa no Facebook para poder as pessoas terem mais acesso, né? Mas como foi importante, né? A gente agora está chegando no encerramento dessa roda, né? Eu acho que essa roda ela é muito rica, né? Para quem quer conhecer, né? Como é ser um ponto de cultura rural, né? Pensando nessa pergunta, né? De como é ser, né? Para a gente é fundamental esse diálogo com as escolas municipais, né? Por N motivos, né? Porque é por lá que a comunidade vai te aceitar, né? Você tem grandes chances de ser acolhido por essa comunidade que você está querendo desenvolver uma ação, né? Chegando pela escola, dialogando com a escola, né? É muito importante trabalhar com as crianças, com os adolescentes, porque são, né, as sementes, né? São aqueles que vão poder dar novos frutos, né? E precisam, né, dessa troca, né? Estão abertos para essa troca, né? Essa faixa etária, ela é muito propícia para a criatividade, né, para aprender o novo, né, está muito aberta para essa experiência, né, para essas escolas, para essas crianças, é muito importante a possibilidade de fazer atividades fora da escola, né, esse entendimento do território educativo, né, esse entendimento da escola para além dos muros da escola, da educação para além dos muros da escola. Então, como para a criança é importante ela poder circular, né, e ela ainda poder ir num equipamento cultural na roça, que nós somos poucos, né, somos poucos no país. Né, quando a gente pensa estatisticamente comparando, né, os grandes centros urbanos. Então, é uma oportunidade, né, esse diálogo, né, tem muitos ganhos, né, para a escola, para nós como ponto de cultura rural, para as crianças, para os adolescentes, né, para as famílias, né, a gente, quando fica sem carro aqui, porque de vez em quando o carro quebra, a gente tem que ir a pé para os vilarejos, e a gente tem a oportunidade de pegar carona, e a gente pega carona com pais que às vezes a gente não conhece, né, que estão conhecendo pela primeira vez, quando eles sabem que somos nós, do Ponto de Cultura, eles falam, nossa, cara, meu filho adora quando vai lá, adora vocês, adora quem vocês trazem, né, de vez em quando fica cantando umas musiquinhas, então é muito bom poder perceber, né, isso é uma dimensão importante, né, desse diálogo com as escolas municipais, é o impacto que através desse trabalho, né, a gente também vai tendo, né, na comunidade, e eu acho que por conta disso conseguindo consolidar, né, experiências e momentos como o que a gente viveu com a Rose, quando quebrou o ônibus e a gente estava com tudo montado aqui, os pais trouxeram e a comunidade se virou e trouxe as pessoas aqui, né, então essa relação, ela só consegue ser efetivada quando esse território afetivo foi construído, né, e para ser construído
necessariamente, gente, é muito importante passar pelas escolas municipais, né? Não precisa ser, né? Porque cada um vai ter uma linguagem artística, cada um vai ter uma dinâmica, né? Mas qualquer que seja, né, o que você faz na comunidade, dialogar com a escola vai ser muito importante. Aqui, essa região que nós estamos é uma região que foi colonizada por um século retrasado pelas famílias suíças, francesa, Suíça alemã, Suíça italiana, né? Então tem uma colonização aqui, né, dessa matriz aí europeia, né? E a partir daí foi agora, né? É uma região que era muito isolada e agora que está chegando, né? Agora não que eu digo, né? Desde a década de 80 começou a ficar um processo mais populoso, né? Mas mesmo assim ainda nós temos ainda um processo de famílias aqui ainda. Somos uma comunidade agrícola, né? Basicamente. Lógico que tem outros tipos de comércio, e tem vindo, né, cada vez mais, tem tido êxodo da cidade para esses territórios. Pela proximidade com esses distritos turísticos de Friburgo, São Pedro Lumiar, acaba que as nossas comunidades também começam a ser cada vez mais impactadas, né, por esse fluxo, né, mas elas são ainda, né, comunidades rurais, né, é a segunda maior produtora de flor, como em Vargem Alta, e aqui também é uma região com a produção agrícola muito forte. No estado do Rio de Janeiro, para quem não é daqui do nosso estado, nós estamos na região que é a região produtora, né? O maior produtor, né, para o Rio de Janeiro é a região serrana, que vai lá desde Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, enfim, Bom Jardim, né, e outros municípios que acabam produzindo aquilo que no Rio de Janeiro tem no prato. Consome. Né? É isso, gente. A gente vai chegando aqui no final, né, abrindo aqui o microfone de vocês para vocês também se despedirem. Né, de antemão, a gente quer agradecer muito a participação de quem está aqui nos ouvindo. Né, a gente espera que essa roda de conversa possa inspirar vocês, né, nos territórios de vocês, possam inspirar os gestores que estão inscritos a estabelecer diálogos, né, a apoiar as escolas municipais para estabelecer diálogo com organizações culturais como as nossas. Então, vamos abrir aqui para cada um de vocês também se despedir. Vamos seguir a roda adiante. Rose é a primeira. Bom, diante de tantas, né, experiências positivas. Põe lá de novo. Ed. Pelos meus colegas. A gente agradece essa participação e dizer, né, que essa cultura ela volte a ser, né, mais valorizada, que esse ponto de cultura possa continuar desempenhando essa função tão importante para a nossa escola. Eu queria deixar registrado que, conforme os colegas vão falando, a gente vai se lembrando de 1000 outras ações. Eu também queria dizer, assim como o Guilherme, né, sobre o IDEB aí da escola né, de Flores, a nossa escola também, o Oscar Emerick, também ficou em primeiro lugar aí, em Bom Jardim. Nós alcançamos o IDEB de 8,1, e com certeza essa diversidade da cultura, né, ela contribuiu muito para isso. Então, assim, a gente vê que a gente colhe os frutos do que foi feito, né, durante todo esse tempo. Eu também queria falar que teve uma festa da nossa escola que a gente abriu espaço para que fosse feito um show de talentos. Por quê? A gente percebeu que os alunos, né, foram tomando parte das oficinas e eles queriam participar mais ativamente. Então, toda a festa junina, a gente pagava um show, né? Um show sertanejo de preferência. E aí a gente teve a ideia de fazer o show de talentos. E aí, nesse dia, teve alunos que quis fazer um pequeno teatro, teve alunos que cantaram, teve alunos que tocaram instrumento. Então, a gente pôde perceber como que o ponto de cultura influenciou também, porque o aluno fez parte da festa, né? Ele foi o principal ali naquela noite. E a gente viu que aquela foi uma experiência muito positiva, e a gente, assim, tomara essa pandemia acaba logo, para as nossas escolas voltarem com esse brilho dos nossos alunos, e, com certeza, a gente só tem a agradecer vocês,
os pais de Santo Antônio, a comunidade que respeita a escola, porque isso é muito importante também, a valorização da escola. Então, a escola de Santo Antônio é uma escola assim que os pais valorizam muito esse ambiente educador. Então, a gente, assim, o nosso parceiro principal é os responsáveis e é todos aqueles que vêm agregar. Um beijo para todos vocês e Elisa, Guilherme, foi muito bom estar com vocês essa noite. Elisa, a Elisa. Isso. Nossa, em primeiro lugar, agradecer, né? Porque assim foi muito emocionante, foi muito bom rever vocês, né? Eu dei uma olhadinha muito rápido ali no chat, né? Lá no Facebook, mas tem muitas mensagens e deu para perceber que tem gente de muitos lugares, tá? Teve também até uma pessoa que fez uma pergunta, mas eu fui procurar para responder e eu não consegui, tá? Que eu já não achei mais a pergunta dela. Então, no Facebook, eu estou como Elisa Lopes Vargens. E aí, se alguém quiser, se a colega que fez a pergunta, se ela quiser me mandar a pergunta no privado, eu depois respondo. Se alguém também quiser conversar mais sobre isso, a gente pode dar continuidade ao papo, tá bom? Agradecer muito a oportunidade de vocês, né? Vamos torcer que vocês nos deram, né, aos 3 aqui, e vamos torcer que futuramente, né, o Ponto de Cultura estenda suas fronteiras, né, vá até Macaé de Cima, que é onde eu estou hoje, quem sabe, né? E agradecer, muito obrigada aí pelos comentários também, pela parceria, pela oportunidade. Um forte abraço para todos e todas. Agora, Guilherme. A gente tradicionalmente está acostumado a entender o termo capital como unicamente associado ao capital financeiro, ao capital econômico, ao dinheiro propriamente dito. Mas existe um conceito que eu acho que cai como uma luva, que é o capital cultural. Capital cultural é exatamente todas essas riquezas de manifestações culturais que formam a identidade de um povo. Na Idade Média, tinha lá uma nobreza de sangue, de condes, duques, marqueses, e a sociedade moderna ela tem uma nobreza de títulos. Nobreza de títulos de pós, de doutores, de mestrados, de PhDs, e nobreza essa que geralmente as classes populares, seja no campo ou seja no mundo urbano, estão excluídas, ainda que na história recente do país, na história política, algumas políticas públicas tentaram inserir essa população dentro dessa elite, digamos assim, intelectual, não é, que existe no país e que acaba excluindo. E a pergunta assim, como que a gente adquire esse capital cultural? Isso é muito importante, né? A gente, tradicionalmente, você primeiro vai adquirir no seu meio social, e isso já coloca as pessoas em pontos de partidas diferentes, porque, obviamente, o repertório cultural de uma família de classe média alta e alta é muito, como você fez um trabalho de releitura, não é, de desenhos, ou de leituras, as camadas mais populares não têm esse acesso. Uma outra forma é tendo acesso a museus, a teatros, cinemas, museus, pontos de cultura, não é, que vão trazer. E uma terceira forma institucionalizada é a escola. Não é? Então, quando você casa a escola e um ponto de cultura, você pode dar a essa comunidade esse capital cultural que é tão essencial. Agora, a gente tem que parar e se perguntar qual escola, não é? E qual cultura a gente quer. Uma moça aí falou da questão afro, se eu não me engano, fez uma pergunta que apareceu aqui. Eu dou um exemplo, eu estive trabalhando recentemente no Padre Rafael, que é uma escola no Cordoeiro, um morro,
né? Uma comunidade encravada no centro da cidade. E eu, trabalhando com os alunos, eles vinham me falando do 8º ano, do 7º, do 8º. Não, professor, a gente vai largar a escola. Bom, vocês têm uma escola dentro da comunidade. E do 6º ao 9º fechou, porque os alunos abandonaram essa escola para ir para a pista, para descer para onde eles teriam acesso a um modelo de escola que, na verdade, eles estavam ali fazendo o quê? Negando a própria identidade deles, né? Então, a gente, como diria o Sousa Santos Boaventura, a gente tem sempre direito a exigir a igualdade quando a diferença nos inferioriza. E esse é o papel. Quando você consegue, Cláudio, Marjorie, trabalhar esse capital cultural, provavelmente você consiga alcançar o capital social, que é o que uma comunidade precisa para se enxergar, para se entender como comunidade, e para que Vargem Alta possa ter estrada, praça, telefone, possa ter tudo aquilo a qual ela é excluída, como vários outros espaços locais, rurais, pelo Brasil afora, né? Porque se realmente o dinheiro é muito importante, a cultura é a alma, né? É o que vai dar sustentação a uma comunidade. É isso aí, gente. Foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Olha, eu não conheci esse seu lado poético, Guilherme. Não, mas isso não é poesia, não. Mas você está de parabéns. Gente, então está chegando ao final, né, desse encontro maravilhoso. Foi muita satisfação, né, a gente ter conversado hoje aqui, trocado essas experiências que, para nós, né, eu acho que para a comunidade, porque é justamente isso que nós desejamos, né? A gente deseja, a partir desse vídeo, né, desses vídeos, desses encontros que nós estamos fazendo, criar uma memória também, né? A nossa memória presente, né? Porque esse vídeo vai ficar, né, na nossa página do Facebook, para dar acesso às pessoas que não puderam estar hoje aqui e continuar vendo o vídeo, curtindo a nossa página, né, comentando aqui nos comentários e colaborando para que a gente possa estar, né, na linha que cada um falou, construindo uma educação do campo. Fala, Guilherme. Como a Elisa falou, eu fechei meu Face, porque enfim, não vou entrar em detalhes aqui, que eu já não aguentava mais determinadas situações, né, no Face, mas, enfim, se alguém quiser tirar alguma dúvida, você passa o contato, passa meu contato, e a gente, como a Elisa falou, nós estamos à disposição aí para colaborar de alguma forma que seja possível com quem esteja nessa luta também, porque, como eu te falei, isso tudo é um ato político, e que envolve a gente e outros atores Brasil afora. Exatamente. E que tem muito sentido com o debate, né, e a dimensão cultural que a gente defende, né? Essa cultura também comprometida, né? A cultura de base comunitária, ela é necessariamente, né, um segmento comprometido com a comunidade, né? Então, acho que a gente permanece, mesmo estando em lugares distintos, né? Mesmo às vezes não conseguindo mais chegar lá em Macaé de Cima, né? A gente continua, eu acho que nessa roda, né, de luta por direitos, né? Por luta por acesso, luta pela possibilidade de fruição, de produção, né? De garantir esse diálogo, né? A luta pelo não fechamento das escolas, né? Como o Guilherme falou, desde 2015 foram mais de 37 mil escolas fechadas, e essa é a política da prefeitura. A prefeitura é quem fecha as escolas, né? Por isso que é muito importante os gestores que estão aqui, né? Pensar políticas e fomentar organizações culturais como a nossa nos seus municípios é também fazer a discussão da importância, né, das escolas, né, da educação do campo, né, de apoiar esse diálogo a partir também da existência das escolas nesses territórios, né? Então, a gente se despede por aqui, agradecendo. Amanhã estamos juntos de novo, né, nesse horário das 18 horas, já trazendo a temática, né, do diálogo que a gente faz com os colégios estaduais e com as universidades para fortalecer a juventude rural desses territórios, né? Então, amanhã a gente vai compartilhar algumas experiências que foram muito exitosas, né? Para vocês poderem seguir entendendo, conhecendo como é ser um ponto de cultura, né? Como está sendo ser um ponto de cultura rural para nós aqui do Sobrado Cultural Rural, né? Aqui no nosso município, em Bom Jardim, no distrito de Barra Alegre. A gente sempre diz que o mais importante, né, quando você vai morar em um lugar, é você saber
quem são os seus vizinhos, quem são os seus parceiros, porque se você tiver bons vizinhos e bons parceiros, todo mundo vai progredir, todo mundo vai conseguir construir uma comunidade que seja boa para todos. Eu acho que é isso que nos aproxima, é isso que a gente sai daqui do dia de hoje, né, convencido que quando a gente tem um comprometimento que vai para além só do nosso trabalho profissional, mas vai também para a nossa comunidade, a preocupação com a comunidade, né, a gente vai ter sempre bons resultados. Queria agradecer a todos também, né, que estão aqui presentes e também aqueles que estão nos ouvindo, que estão também nos vendo e participando e escrevendo também aqui, colaborando para que essa memória fique cada vez mais presente em todos nós. É isso aí, gente. Até amanhã. Até amanhã.